Reiniciando. Saudações a todos que chegaram. Quem chegou atrasado vai aproveitar agora do início. Quem estava aqui, eu acho que eu não vou conseguir me repetir, eu me repeti algumas vezes. Vamos embora. Ok, vamos falar sobre DevOps. DevOps tem tudo a ver com desenvolvimento e operações, né? E tem a questão toda é cultura. Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Antes de falar de DevOps, vamos falar sobre operações. Porque, afinal, o que é operação? Eu não sei como está a universidade, acho que eu fiz, fazendo as contas, o técnico faz uns 20 anos, a universidade uns 10, 12. Anderson, você ouviu falar, quando você fez seu curso, sobre operações? Não. Também Não, né? já tem bastante tempo de curso técnico e de faculdade, então a cultura DevOps ela ganhou para mim mais ênfase mesmo a partir de meados de 2014, 2015, mais ou menos. Que assim, ainda estava surgindo com bastante tímido, sabe? Eram poucas ferramentas, era pouca gente falando sobre essa cultura, só que agora que eu tô vendo que tá ganhando tanta força assim. Beleza. Que o Claudinho no chat falou: eu fiz esses dias na universidade e não fala não. Então não, não é assunto falado. Então vamos ver o que é operações, né, antes da gente entrar em DevOps, porque não tem como falar DevOps sem saber operações, né? De fato. Então, o que é operações? Em vias gerais, em regra geral, operações ela vai se preocupar em manter o sistema saudável, mantendo um ambiente adequado para que os requisitos não funcionais sejam sempre atendidos, né? Então, a preocupação de operações está no requisito não funcional. O pessoal de desenvolvimento desenvolve orientado aos requisitos funcionais, o que eu quero que a aplicação faça, né? Agora, como ela vai se comportar no ambiente em que ela será implantada, aí a preocupação de operações. Então, o que são requisitos não funcionais? Os requisitos não funcionais, eles abordam normalmente o desempenho da aplicação, a usabilidade, a confiabilidade, a segurança, né, questões de segurança. Apesar de ter requisitos funcionais de segurança também, muitos são não funcionais, né? Disponibilidade de aplicação, como a aplicação, a manutenção dela no ambiente, a manutenção do ambiente, né? Como eu configuro o ambiente para que a manutenção não impacte no uptime da aplicação, por exemplo, né? A troca de versão. E as tecnologias envolvidas também fazem parte, né? Quantas vezes não é pedido para a gente, faz uma release e põe em produção, ou quando você tem a sorte de ter um ambiente de homologação, você põe no ambiente e o pessoal de desenvolvimento não avisou que trocou a versão do Node, né? Ou a versão do Spring Boot, ou a versão de uma biblioteca XPTO que deixa o combo box rosinha, né? Então, a gente não é avisado e aí o deployment fica uma conversa um com o outro até achar onde está o problema. E era uma biblioteca que faltava no ambiente, né? Então, aqui vem as perguntas normalmente que o pessoal de operações faz, né? Qual o volume de dados esperado? Quais são os sistemas de apoio? Precisa de banco de dados? Precisa de mensageria, né? Qual a versão deles? Quanto de memória e processamento precisa? Né? Como eu vou configurar essa aplicação para rodar no ambiente de produção? Né? Como devo verificar se o sistema está saudável? Né? Tem um endpoint de checagem? São perguntas que a gente normalmente faz. Quando eu falo de ambiente adequado, é importante a gente entender o que é o ambiente de uma aplicação, né? O ambiente da aplicação, a gente faz a aplicação e põe num servidor. Beleza, o servidor faz parte do ambiente, mas também a URL de como será acessada essa aplicação, a parte de SSL, HTTPS, né, como o cliente vai acessar a aplicação, autenticação, um SSO centralizado, né, que sistema será feito, como será autenticado,
Vai ter load balance na aplicação, ou seja, a aplicação vai ser instanciada em 2 servidores distintos, vai ter mais de uma instância. Essa aplicação será, como eu rodo a aplicação, é um Docker, né? É uma aplicação que eu vou rodar um Java-jar, eu vou usar Maven, MVN, que versão do Java eu preciso, né? Vai ter um Redis, tudo bem, e agora? Outras plataformas que a aplicação precisa acessar, ela vai salvar arquivo, imagem, vou precisar de um storage, de um S3 da vida, vai usar um sistema de mensageria, um JMS, Kafka, né? O banco de dados, o servidor de banco de dados, vai ser um Oracle, um MySQL, né? Tudo isso envolve o ambiente. Manter o sistema saudável. Então, a preocupação de manter o sistema saudável, como eu sei que ele está saudável? Através de monitoramento. A gente vem de uma prática na parte de operações de servidores, né, de bare metal, e agora os servidores virtuais, e a gente tem a parte de containers, de colocar métricas nesses ambientes. Então, eu tenho métrica de como está a rede, tenho métricas das partes de servidor, mas a aplicação também precisa de métricas para saber se ela está saudável ou não, né? Na interação dela com as outras recursos, né, storage, sistemas de mensageria e database, eu também preciso dessas métricas. Então, é comum para manter o sistema saudável, operações cuidar de toda uma stack de monitoramento, né? Várias aplicações de monitoramento, de centralização de logs, né? Aqui eu coloquei um símbolo com o servidor de monitoramento, diagnóstico, mas às vezes a gente tem um cluster só de monitoramento, dependendo do parque de ambientes que a gente tem para monitorar, né? Porque a alta disponibilidade do monitoramento também é desejável, né? Para não falhar os alertas, por exemplo. Então, é importante a parte de métricas da aplicação também oferecer métricas, os logs da aplicação serem claros, né? Quem usa muito isso na parte de operações é o pessoal do Helpdesk, né? Os endpoints para checagem, aí a gente pode automatizar a checagem, de repente automatizar também a recuperação do sistema, né? Que é quando a gente tem todo um sistema de orquestração, a gente costuma configurar isso e o sistema de orquestração cuida de reiniciar o container e tudo mais. Então, entendemos o que são operações. Eu vou sugerir, gente, para a gente responder as perguntas depois no final da apresentação, tá? Pra tocar um passo assim, um tanto rápido. Tudo bem? As ferramentas de software a gente vai chegar lá, tá? Só um overviewzinho, mas a gente chega lá. Então, por que DevOps? Por causa desse cara aqui, o Wall of Confusion, né? Um conflito eterno que a gente tem, né, Anderson? Fala aí. A briga eterna entre o que é do lado de dev, o que é do lado de ops, o que os dois têm que atuar juntos também. Então, o conceito DevOps, né? Eu penso assim que ele veio para quebrar esses silos que existem entre o pessoal de dev e o pessoal de infra. Acho que os dois agora precisam trabalhar num conjunto em prol de um projeto. Tá? Se você tá num projeto e você está codando, tá desenvolvendo e infra tá monitorando e tal, penso assim, para dev, quanto mais claro for um log que você for gerar da sua aplicação, ou uma métrica que você for gerar da sua aplicação, para que o time de infra consiga monitorar também, se achar um problema, ou achar um alarme, ou precisar fazer um troubleshooting e a gente tiver essa clareza dos logs, das informações contidas nos logs, com certeza o tempo de resposta
que a gente tem para encontrar a solução de uma determinada situação, de um determinado cenário, com certeza será muito mais rápido do que é hoje em dia. É, olha só, né? 10 anos do termo, estamos nessa jornada, né? Exatamente. Então, por que o conflito? Olha as nuvens que a gente tem que se preocupar, tanto dev, né, quanto o pessoal de infra. É muita tecnologia, processos, bibliotecas, ferramentas, frameworks, porque assim como o desenvolvimento sofreu abstrações, infraestrutura também sofreu muita, né? Então, aumentou a complexidade demais. Então, DevOps ele vem para resolver o gap entre desenvolvedores e QAs e operações e infraestrutura. É esse gap que DevOps vem resolver. O gap entre a parte de o customer, né, e os desenvolvedores, né, o cliente o desenvolvedor e a equipe, a Agile vem com a solução, o DevOps vem com a solução da outra ponta, né, que resolve a parte de entrega. Uma definição que eu achei muito legal foi essa definição do Igor Cantor, que é o modo de entregar software com dor e responsabilidade compartilhadas, né? O quanto não tem equipe de dev que desenvolve, testa, né, que a gente tem silos, que é dev e QA, testou tudo, funcionou bonito, realizou, pronto, churrasco! E sobra, né, para nós com um bloquinho aqui da release para colocar para funcionar e sempre foi muito o tormento grande, né? Então, o DevOps é uma cultura que vem para solucionar esse gap. Então, o que a cultura propõe são 3 grandes pilares, né? Integração contínua, e não é só a integração contínua quando a gente usa controle de versão, mas é uma integração contínua entre as equipes, né? A transferência de conhecimento e experiência entre as equipes de desenvolvimento, operações e apoio. A gente não pode esquecer o pessoal de helpdesk, né? O pessoal que está lá na frente, resolvendo questões dos usuários, né? Vendo log, vendo monitoramento, tendo que resolver, compartilhar toda a parte de soluções de possíveis problemas é, assim, essencial para ter um flow fluido, né? A implantação contínua é a liberação rápida, como a gente já entende, né? E contínua das versões, né? Então, aqui a maioria das automações entram nesse objetivo, nesse pilar, né? Pelo menos as automações atuais. E o feedback contínuo. E esse feedback contínuo a gente tem na parte de logs, na parte de monitoramento, mas dependemos muito também da interação entre as pessoas durante os ciclos. Então, a gente chega, com esse feedback contínuo, a gente consegue a melhoria contínua. Então, esses são os 3 pilares, né? E se a gente observar DevOps, a gente pode enxergar 3 fases ou 3 blocos que nunca são fases assim, a completa fase 1, pessoas. Então, implantei cultura, compartilhamento de conhecimento está, fluindo pra caramba, colaboração está tudo bem, aí a gente vai entrar em processo, e aí metodologia ágil, feedback, é tudo junto e misturado a implantação, né? A gente tem uma implantação da cultura, esse treinamento contínuo, né? O compartilhamento sempre melhorando, e depois a gente tem também um outro pilar das fases, é a parte de produtos, tecnologias, ferramentas, padronização das ferramentas, monitoramento, né? Então, mas isso é uma construção em conjunto, na verdade, né? A parte de processo, as métricas, definição de métrica é sempre em construção. Todos esses itens estão sempre em construção. Você nunca faz um checkbox, terminei, né? A gente sempre tem troca de pessoas na empresa, né? Então os treinamentos têm que ser contínuos também. Documentação é fundamental nessa questão, né? E aí a gente tem todo o fluxo, né? Então, na hora que eu junto operações, desenvolvimento de software e a garantia de qualidade, é a junção
desses times, né, desses focos, na verdade, é que a gente vai ter o DevOps implantado. Então, estamos todos juntos, né, implantando automações, investindo em aprendizado contínuo e aí reduzindo o lead time das entregas, né? Desde da requisição até a entrega, a gente consegue essa redução. Quando todos estamos trabalhando juntos com foco. Ok, então eu espero que eu tenha convencido por que a gente precisa de DevOps, porque surgiu pelo menos DevOps, espero que todo mundo tenha entendido. A gente vai ver depois as questões, né? Agora, vamos falar um pouquinho, um overview sobre a implantação de sistema. Quando a gente fala sobre DevOps, já apareceu pergunta sobre ferramentas, né? Então, eu achei interessante entrar na parte de implantação. Olha só que bonitinho. Todo mundo que procurou DevOps na internet achou alguma espécie desse infinito colorido com essas steps, né? Anderson, quer falar um pouquinho sobre esse flow? Vamos lá. Bom, a respeito do símbolo do infinito, né, o famoso CI/CD, quem já ouviu falar, né, o famoso Continuous Integration e Continuous Delivery, né, temos esse símbolo onde dev é sempre responsável por codar, por versionar, por documentar também a sua parte relativa à aplicação dentro do projeto, e Ops, onde a gente tem a parte operacional propriamente dita, onde a gente monitora, onde a gente busca as métricas passadas pelo time de dev para fazer a monitoração de cada aplicação dentro de um projeto, ou o monitoramento de um container, ou um processo de melhoria na entrega para um ambiente para ser feita homologação, ou para entrar em produção também. Então, nós temos ferramentas para isso. Tem N tipos de ferramentas, né? Desde versionamento de código, como Git, representação de integração entre build de sistemas que seriam o Jenkins, por exemplo, que serviria para fazer essa integração entre código e ambiente propriamente dito, para ser feito o deployment de cada aplicação ou de cada container. Tá? Existem ferramentas também para fazer o gerenciamento de variáveis que é recomendável hoje em dia que sejam feitas de forma externa, como, por exemplo, uma ferramenta que eu conheço que faz esse tipo de gerenciamento é o Nexus, tá? Entre várias outras ferramentas que Ops, no caso Infra, né, a qual eu também faço parte, a gente utiliza no dia a dia para fazer o monitoramento, o diagnóstico de todas essas aplicações. Agora, num quadro mais à frente, que a Gleice passou, obrigado, Gleice, pelo avanço. Dentro de Dev, acredito que vocês já tenham ouvido falar bastante em ferramentas de versionamento como Git, GitLab, GitHub, entre outras ferramentas de versionamento também. Pelo menos na época que eu comecei a trabalhar com isso, tinha muito de CVS e SVN. Não sei se também vocês já tinham ouvido falar, Gleice. Já dei aula. Legal. De como legal usar. Agora, hoje em dia, a febre de mercado, né, é Git. Então, assim, o pessoal utiliza bastante para fazer versionamento. Acredito que seja uma das boas ferramentas que tem para fazer versionamento de código. Tá? Em se tratando de nuvem, poxa, quem
hoje em dia não ouve falar, por exemplo, de AWS. Ah, tá, mas AWS, tá, o que seria? Amazon Web Services, beleza. Mas não existe somente a AWS para fazer implantação de aplicação na nuvem. Tem a Azure também para a Microsoft, tem Google também, tem Oracle, mas aí é aquela velha história, vai do gosto do freguês, né? Ou então de uma decisão do time de gerenciamento de cada projeto. Tá? Se vai ser feito em container, hoje em dia boa parte do pessoal utiliza Docker também, gerenciamento de configuração que tem o Chef ou o Nexus também, automação de processos que poderia ser utilizado o Ansible também, as ferramentas que podem te auxiliar num processo de deployment contínuo ou de entrega contínua, que seria o Jenkins, monitoramento das aplicações, que hoje em dia se fala muito em Grafana com Prometheus, sendo que quem trabalha na maior parte do tempo para fazer a elaboração dessas métricas é o Prometheus. O Grafana ele é mais uma casca para ser feita a exibição das métricas de uma forma amigável e inteligível para cada operador, para cada recurso de infra, conseguir visualizar de forma clara o que está acontecendo, até mesmo ser exposto para as equipes de gerenciamento em se tratar de geração de relatório ou algo nesse sentido também. Tá? Bom, das outras partes, então, de Kubernetes, essas coisas, eu deixo para você, Gleice, que você manja bem mais nesse sentido. Nossa, é um estudo constante, né, Anderson? A gente Sim, faz um tempo sim, que está no mercado. Se tem uma coisa que eu exato. aprendi é não me apegar a tecnologia nenhuma, porque Uhum. as coisas mudam de um jeito que a questão é entender o conceito, né, o que está por trás. Então, Kubernetes, em resumo, é um operador, né? Então, quando você quer a operação de container, quando a quantidade de containers começa a escalar, o Kubernetes é uma mão na roda na hora de você operar os containers, fazer health check, iniciar serviços, instalação de soluções complexas em containers com Helm charts, né? Então, a gente tem, por exemplo, a solução ELK para centralização de log. Hoje em dia, você tem o Helm charts que você instala todo um cluster ELK dentro do Kubernetes, né? Você consegue clusterizar, inclusive, MySQL dentro do Kubernetes. Não aconselho, mas é possível. Então, em resumo, o Kubernetes ajuda muito a operações, mas nem sempre, dependendo da situação, é indicado. Então, isso depende muito, e é o ponto de operações vai enxergar e observar e ver conforme o crescimento, né, as estratégias de arquitetura da parte de operações, né? Por isso, DevOps Engineer, né? O engenheiro DevOps, ele é um desenvolvedor, normalmente, né, um desenvolvedor com foco na aplicação de operações, né? A gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. Então tá aí um exemplo de ciclo, né, de DevOps. Agora, para quem perguntou sobre ferramentas, a gente tem pouquíssima, gente. Olha só, uma Né? tabela periódica, né, das ferramentas que DevOps, né, todo ciclo. Lembrando que DevOps é uma cultura, então quando a gente fala de DevOps, a gente está de fato falando de todo o ciclo, né? Dev e Ops. Então, a gente tem um conjunto de ferramentas que foi preciso criar essa tabela periódica, né? E ela é constantemente atualizada com pesquisas e tal. Se vocês procurarem por Digital AI, né, eles têm essa tabela periódica. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Trocou a tela, tá no browser? Eu não sei se... Sim, trocou. Tá. Então, esse é o site com a tabela periódica. Aquela é uma imagem que eu baixei hoje, mas é possível você selecionar o bloco de aplicações
Então, aqui, por exemplo, eu quero o deployment, as aplicações de deployment. Então, tem uma série de aplicações que fazem deployment. Se eu quiser ver só as open source, ele destaca quais são as ferramentas open source em cada uma dessas áreas, né? Então, é legal para ver a lista de ferramentas, quem tem curiosidade de ver quais são a lista de ferramentas usadas hoje em dia, né? Tá aqui uma dica do site para dar uma olhada. Vira e mexe tem novas pesquisas, né? E dá para você ver mais ou menos as ferramentas que o pessoal está usando ultimamente, né? Agora, quando a gente fala sobre implantação, né, tocando o assunto de implantação, a implantação contínua, ela é permitida, apesar de DevOps ser um termo de 10 anos atrás, e quando eu ouvi num TDC, acho que em 2002 ou 2003, que o Vinícius veio do Java One e trouxe esse termo DevOps, né? Porque a gente ia para o TDC, era só se falava em Java no TDC naquela época. Aí eles traziam as novidades de Java One. E eu vibrei, porque na época eu era desenvolvedora Java, né? E o pessoal de operações do local que eu trabalhava era operações de hospedagem de sites, né? E como dev, eu tive que ir atrás de como configurar o Tomcat na época, como fazer load balance com o Apache, né? Ah, só que a gente não tinha essa parte, a implantação contínua era difícil porque não tinha infra como código, né? Você ainda tinha que instalar em bare metal o sistema operacional, tudo na mão, no máximo um Chef ou um Ansible, bem no começo, né? Com a abstração da infraestrutura, né, que aí vem máquinas virtuais e containers, a gente consegue fazer a implantação como toda a parte de infra como um código. Se a gente consegue fazer a parte de infra como um código, a gente consegue versionar, né, essa implantação, toda a parte de implantação de um sistema. E as aplicações, como o Anderson bem apontou, com as variáveis de ambiente configuráveis externamente, isso permite a gente fazer a implantação de aplicações em qualquer ambiente com as mesmas regras e garante que, uma vez que eu desenvolvi o código de implantação, por exemplo, usando o Ansible, né, eu vou implantar em Dev, o mesmo código será rodado em QA ou em Prod. Então, aqui um overview de um flow, quando a gente está aqui, no caso, eu estou considerando uma aplicação que será implantada usando Docker, né, container. Então, pode ser um container Docker, um LXC, o que você escolher como container. Um flow de implantação seria, eu tenho o Jenkins ou qualquer outra ferramenta para automação de jobs, ele busca o código num GitLab, GitHub da vida, num repositório Git, ele cria, né, pega o Dockerfile, compila a imagem Docker, gera a imagem e faz o upload para um repositório de imagem, um ECR, que é um repositório da AWS, ou um JFrog Artifactory, né? E a gente tem outros, como vocês podem ver na tabela periódica, né? E a imagem daquela versão daquele sistema está lá no meu repositório de artefatos. Aí eu vou implantar, ok, eu uso o mesmo software, o Jenkins, no caso, é o exemplo, para baixar o código de implantação, aqui no caso o Ansible, então eu tenho um código de implantação em Ansible, né, ou mesmo em Groovy, código Groovy escrito por Jenkins, por exemplo, né? Então ele está em controle de versão, eu baixo, aí eu baixo a imagem da versão que eu vou implantar, mais o código de implantação, e escolho, vou implantar essa imagem com o código de implantação em Dev. Então, eu tenho um ambiente de Dev, onde os devs têm acesso e eles podem testar a aplicação num ambiente similar ao de QA. Em QA, eu posso ter outras ferramentas a mais para suporte ao pessoal de QA fazer testes, por exemplo. Às vezes é muito caro a gente ter load balance, né, em todos os ambientes. Então, em Dev, eu deixo ele como um nó só, e QA eu deixo o mais próximo de prod possível. Então, eu configuro o load balance em QA, por exemplo. Então, uma vez testado em QA a aplicação, aí é um ambiente pronto para stress teste e tudo mais,
eu uso o mesmo código para implantar em produção. Isso garante que o meu código de implantação funcionou. Ele já foi executado em dev, em QA, então na hora que eu vou implantar em produção, eu estou mais tranquilo que, ok, está funcionando, a implantação vai ocorrer com sucesso, né? Então, o ambiente de dev e de QA, ele não só é um ambiente de teste da aplicação, mas é um ambiente de teste da parte de implantação também, né? Validação e teste de implantação. E para todos esses ambientes, para eu poder saber se, ok, o sistema está funcionando, a implantação está funcionando, o stress test, todos os testes, eu preciso das ferramentas de monitoramento, né, e métricas. Então, aqui esses símbolos, para quem não conhece, o preto é o Isinga, é o símbolo do Isinga 2, que seria, eu chamo de o filho do Nagios, né, o descendente do Nagios, Prometheus e o Grafana. Né, o Prometheus para scrap de índices, né? E o Grafana que deixa tudo bonitinho. Então, olhando mais com cuidado na hora de implantar, né? Vamos fazer uma lupa na parte de implantação. A mesma versão compilada, na hora que eu joguei a imagem num repositório de imagens, eu garanto, né, que aquela mesma versão que foi implantada em dev também será implantada em QA e homolog, e a mesma versão compilada e validada será implantada em produção, né? Então, é uma dica que eu deixo. O build da aplicação, né, o artefato, aquele mesmo artefato precisa ser implantado semelhante em cada um deles, dos ambientes, né? Então, variáveis de ambiente não é interessante configurar elas durante o processo de build, mas sim de deploy, né? É um alerta, assim, a tentar desenvolver todo o sistema para que o que muda de ambiente para ambiente, por exemplo, o URL, conexão com o banco de dados, porta, IP, né? São as mudanças clássicas de ambiente, a serem configuradas não enquanto está compilando o sistema, mas enquanto está implantando o sistema, né? A indicação, quando compilar, marcar a versão resultante. Então, ter formas de você consultar a aplicação, poder ver a versão que está rodando. E aí, um overview de tudo isso que eu falei, assim, estourado, seria esse overview de DevOps, né? Que eu tenho a parte de documentação e controle de versão, e todos os ambientes com métricas, que é esse quadrado vermelhinho, né, com a ondinha, a gente tem métricas, a gente tem ambientes de desenvolvimento para os desenvolvedores, os ambientes de QA e ambiente de produção, eles são similares entre si, né? E o que eu controlo são os acessos. Uma das práticas, quando a gente está trabalhando com esse flow de implantação contínua, é que o acesso à produção ele é limitado a operadores, né? E entre os operadores está a equipe de helpdesk. Então, desenvolvedor, questão de segurança de dados. Desenvolvedor não tem acesso a dados reais, né? É uma questão de boas práticas, né? Então, quando está para aproximar mais o ambiente de desenvolvimento e QA de produção, normalmente a gente ofusca os dados de produção em QA e em dev, por exemplo. Mas isso já é um detalhe que vale um outro webinar, né? A parte de segurança, acho que 1 ou 2 webinars, né? Anderson, quer comentar alguma coisa aqui? Bom, nessa parte, em relação à questão de segurança, que você falou um ponto bem forte, Gleisi, que a gente enfatiza que desenvolvedor realmente não tem necessidade de ter acesso a dados reais. Então, quanto mais seguro for um ambiente para produção, é melhor. Tá? Em relação a essa parte de gerenciamento, de documentação, para os desenvolvedores, para quem trabalha com a área de dev mesmo, o que eu recomendaria? Documentem o máximo possível todas as aplicações que vocês forem desenvolver. Por quê? Quem for dar sustentação dentro do projeto, né, que você tiver
alocado e for precisar entender o que de fato foi feito, fica realmente bem mais fácil. Não só tendo acesso a essa documentação, mas também tendo acesso a esses logs que forem gerados pela aplicação. É isso que eu mais enfatizo para vocês como boas práticas. Quem trabalha com dev sabe o quanto que para a gente deve ser complicado ter que ficar caçando o que de fato aconteceu de issue, ou de alarme, ou de monitoramento na determinada aplicação se a gente não tem uma documentação clara de como é que ele funciona, como é que ele foi criado, como que ele foi especificado. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar para todos. E além de documentar para os outros, gente, documente para você mesmo, viu? Quantas vezes, não só dev, mas operações, quem for aqui de operações, né? Para começar, Não somente operações também. Dev e operações. Para começar, né? É cultura DevOps, né? Então, aí a gente vem para princípios, que eu queria terminar a apresentação com esses princípios. Então, a ação, a gente está falando de DevOps, então Dev mais Ops, na entrega de produtos de qualidade e com agilidade. Existem esses 6 princípios que são ouro para a gente poder operar, que é a ação centrada no cliente, as ações, né? Então, como o movimento ágil traz isso, DevOps também traz essa questão, mas juntou aí o pessoal de operações, né? Então, a gente tem uma mania de ser centrada em tecnologia. Eu quero usar a melhor tecnologia, aqui está na crista da onda. Não, o que o cliente precisa, o que o sistema precisa. Tem que operar nisso. Né? A responsabilidade é do começo ao fim, e o fim não é na hora que você pôs em produção. Né? É o infinito. DevOps é o infinito. Né? Então, aquela release, o fim dela foi para produção. O fim é quando o pessoal de helpdesk não receber reclamação daquela release em produção, certo? Então, uma vez a release foi em produção, aquela versão do sistema foi em produção, você tem que ter um tempo de observação próxima, junto com o pessoal de helpdesk, que essencialmente é o pessoal que está em operações, para saber como está se comportando. Aí cai o monitoramento é imprescindível nesse sentido, né? Que é mais fácil de você observar, né? Você facilita a observação da aplicação, né? A melhoria contínua, o infinito está ali, DevOps, né? Essa é a busca da melhoria contínua. Não só a melhoria contínua com foco centrado no cliente, mas também centrado na parte de requisito não funcional, né, que também acaba centralizando no cliente, que é a forma com que ele usa. Então, dependendo do sistema, ele vai escalar, você acompanha nas métricas o uso de processamento em memória e rede e o quanto ele está escalando. Se você conseguir acompanhar na melhoria contínua, você consegue aumentar a quantidade, por exemplo, de containers ou escalabilidade, né? Load balancer e tudo mais, você vai melhorando para acompanhar o crescimento do uso da sua aplicação. Né? Isso escala até um ponto de você usar, por exemplo, quando você usa nuvem e você usar várias regiões da AWS ou da Oracle ou da Azure e assim por diante. Né? Então, é sempre a melhoria contínua, não só do código, dos testes também, né? Tudo, e documentação imprescindível. Né? Automatizar tudo, né? Então, a parte da melhoria contínua facilita na hora que você vai automatizando. Você não precisa começar automatizado tudo, lembra? A entrega é ágil, né? Mas você vai automatizando com o tempo e melhorando. Né? Uma vez que você identifica que aquele procedimento é repetitivo, automatiza o teste, automatiza a implantação, automatiza. Aí você vai automatizando para poder ter tempo para melhorar. Parte também dessa cultura é o trabalhar como um time. É imprescindível também isso, né? Bom, enfim, todos os princípios aí estão aí porque são imprescindíveis, né? Mas essa história de na minha máquina funciona, então eu não estou mais envolvido nisso,
já um dia funcionou, não funciona mais, né? Funcionou com o desenvolvedor Delphi e Visual Basic por um tempo, certo? Agora não Digamos que é um funciona mais. termo, digamos que é um termo, desculpa até te interromper, Não, Gleise. vai lá. É um termo que, se for levar em consideração o cenário atual que vivemos hoje, tanto em desenvolvimento quanto operações, é um termo que é considerado abominável e já assim, ficou no passado, né? É, Dizer que na minha máquina funciona, tudo bem, mas não, a questão é justamente, tá, mas em produção funciona? e assim, na minha máquina funciona, já tenho, venhamos e convenhamos, mais de 8 anos que isso não é verdade, né? Sim, E o meu código funciona, também não é verdade, que não adianta o seu código funcionar, porque o código é o mesmo de dev, em dev funciona, tá? Mas os dados em dev são diferentes dos dados em QA, né? São diferentes dos dados em produção, porque o seu código processa dados, né? Então, se deu null pointer exception em QA, é porque algum tratamento o seu código não está fazendo. E na hora que pegou aquele objeto e transformou em string, deu null pointer exception, porque o objeto não existe. Entende? Então, a, a responsabilidade é compartilhada, trabalhar como um time é todo mundo junto. Deu problema, senta junto, vamos resolver. Às vezes o pessoal de operações opera tantos sistemas que não tem jeito dele olhar o código-fonte. Então ele vai precisar de um dev junto, né, para olhar o código-fonte, para conseguir achar nessa conexão, é nessa tabela, nessa carry. E operações ir lá e conseguir achar o problema. Então, é um trabalho com um time como um todo no Flow, né? não trabalha a 4, 8, 12 mãos se for necessário. Uma call de 10 pessoas, né? Às Sim, vezes. uhum, O pessoal de helpdesk com dev, QA e operações, né? E o, exato. e o último princípio, monitorar e testar tudo, né, gente? Quanto mais monitoramento e mais testes, né, mais garantia você tem de que está tudo funcionando ou de achar um problema antes que ele vá para a produção. E é com esses princípios que eu gostaria de encerrar a apresentação, que pelo jeito estourou horrores o tempo que eu tinha pensado, mas enfim. Eu vou deixar na tela de princípios e aí a gente abre para perguntas. Deixa eu ver aqui que já temos algumas. É... Ok, o Gabriel perguntou: um analista DevOps às vezes acaba atuando na área de desenvolvimento de softwares ou literalmente só atua em realizar integrações e entregas contínuas? Gabriel, a, qual que é a ideia? Assim, existe, existe uma discussão, né, no mundo de tecnologia, quando você fala em DevOps, que DevOps não é cargo, é cultura, né? Então, aí quando você vai estudar um pouco mais, a gente fala sobre DevOps, o engenheiro DevOps, o analista DevOps, a responsabilidade dele é de implantar essa cultura na equipe, na empresa, e aí depende da empresa, depende do modelo de negócio da empresa, né? É, a, uma empresa de outsourcing, por exemplo, no perfil da Monitora, então, dependendo da equipe, dependendo da empresa com que a gente está trabalhando, é uma forma de implantação diferente, são ferramentas diferentes e assim por diante. Então, o analista, ele atua no desenvolvimento das automações normalmente, né? Então, o software, o código é desenvolvido, então a gente atua normalmente em observar a parte de operações e dependendo da maturidade que a empresa está, né, você vai atualizar ferramentas e desenvolver mais implantações e melhoria das implantações, ou você vai ter que pesquisar como começar a automação, né? Quais ferramentas de monitoramento você vai implantar, qual ferramenta de automação você vai, de infraestrutura infraestrutura como um código você vai usar. Então, depende da maturidade, você vai atuar de maneira diferente,
né? Às vezes você entra numa empresa que não está definindo ainda como vai ser a implantação, né? E que eu particularmente acho, como eu gosto de desafios, né, Anderson? É nóis. É nóis. Eu acho legal pegar a empresa, às vezes, no começo, que você está no processo de implantação, né? Então você tem que trabalhar tanto com pessoas quanto com ferramentas. Então você vai fazendo testes e definindo e tentando aglutinar o pessoal para trabalhar junto, né? Então você é meio que um defensor de documentações, defensor de monitoramento, codificador de infraestrutura, né? E como um código, você acaba tendo que instalar versionamento, por exemplo. Aí depende. Então mas é muito focado em operações. Normalmente a gente começa muito com operações. Uma bandeira também que a gente levanta, Gleise, é a defesa das boas práticas dentro da programação propriamente dita, né? Porque quanto mais qualidade tiver seu código, mais performático vai ser o sistema como um todo e o nível de satisfação em relação ao feedback contínuo que você vai ter do sistema quando implantado vai ser muito maior também. Ah, com certeza. E a análise, né? Quando eu ia brincar, né? A documentação a gente faz, não faz para o outro, faz para você mesmo. Seu eu do futuro, quando eu encarar aquele problema de novo, eu resolvi, mas como foi? Foi ano passado. Aí você puxa a documentação, opa, esse é o meu how-to que eu fiz, né? Um Sim. tempo depois. Anderson, quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. O Rafael, espero ter respondido, Gabriel. Eu sou meio verborrágica às vezes. O Rafael Nogueira perguntou: quando é possível ter deploy em Docker no ambiente de produção? Em quais situações o deploy em Docker não pode ser feito em hipótese alguma no ambiente de produção? Anderson, quer comentar esse? Penso eu da seguinte forma, Gleise, quando para um ambiente de produção você tem recursos limitados, tá, para fazer deployment, ou então quando numa situação que você havia mencionado que não é recomendado fazer clusterização de MySQL com Kubernetes, ou seja, banco de dados em geral, né? Eu acho que Uhum. pensou que não seria a situação mais indicada. Depende muito, Rafael, da aplicação, desempenho, do ambiente que você tem disponível, né? O uso de container facilita porque você isola a aplicação, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, a gente usava muito na hora de fazer servidor compartilhado, né? Usar chroot, hein, Anderson? Sim, Em sim, servidores verdade. Linux, né? Sim, E container ajudou bastante, mas percebe que é camada em cima de camada em cima de camada, né? Porque a gente tem bare metal, hoje em dia é dificílimo você falar, não, eu tenho um bare metal servindo, né? Uma máquina física com sistema operacional, minha aplicação lá. Normalmente você tem um cluster de bare metal, né? E você tem um cluster criando um Open Nebula agora me esqueci o nome, mas tem outras opções, né, que você vai clusterizar bare metal, um Zen Server, e aí você cria máquinas virtuais, beleza? Então, você sempre tem perda de recurso quando uhum, você vai abstraindo. Aí em cima da VM você coloca um Docker, né? Então você tem que calcular mais ou menos o custo de você perder memória, né, processamento da VM para ter o Docker rodando. Então depende muito de como a sua aplicação se comporta, de como você tem essa análise. Normalmente, quando a gente está começando a aplicação, ela já vai em Docker mesmo, né? A única coisa que eu não aconselho de jeito nenhum é banco de dados em Docker.
né? Então, banco de dados relacional, Oracle, MySQL, PostgreSQL, por mais que você desenvolva fazendo Docker Compose, levantando o PostgreSQL e o MySQL junto, né? Na hora de implantar, é bom você já ter seu ambiente de homologação já organizado de tal maneira que você tenha o serviço de banco de dados isolado, né? Não em Docker. Então, você desenvolve usando Docker, mas na hora que você vai para o ambiente de homologação, que é a homologação e com certeza a produção, você tem um servidor separado de banco de dados. E aquele conceito de segurança, né? Todo cluster de produção, ele é separado dos outros. Então, QA e deve estar na mesma rede e compartilhar o mesmo banco de dados, o mesmo SGBD, né? Gerenciador de banco de dados, tudo bem. Então, eles vão conectar no servidor de banco de dados na mesma porta, usando esquemas diferentes. Deve que há homologação, não vejo problema. Mas na hora que vai para a produção, é importante você separar o banco de dados e a parte de aplicações. Né? Usar Docker facilita muito as técnicas de deployment blue-green, canário. Então vai depender. Eu não consigo enxergar um cenário hoje, exemplo prático, que você não possa usar Docker para levantar a sua aplicação. Por causa das vantagens que você tem com o Docker. Né? Escalar Docker. Né? Então, posso ter mais de um servidor virtual com a mesma imagem Docker rodando. Né? Então, na hora que eu clusterizo a aplicação para alta disponibilidade, porque ela é usada aqui no Brasil, pessoal no Japão usa, o pessoal nos Estados Unidos usa, então eu levanto VMs com a mesma imagem Docker em cada localidade numa nuvem pública, né? Um Azure, por exemplo. Então, as Docker facilita esses deployments. Aí vai. Depende muito. Acho que a palavra que a gente mais usa é depende. Tá, eu penso assim, Gleisi, teria que ser avaliado de uma forma bem criteriosa até que ponto valeria se você, por exemplo, tivesse um recurso limitado para ser feito o deployment através de Docker, sendo que se a aplicação ela não for performática o suficiente. Então, esse ponto que você teria que pesar na balança. Se de fato vale a pena colocar uma aplicação que tenha se tiver uma boa qualidade da aplicação, eu falo em sentido de desenvolvimento de código, essas coisas. Se tiver tudo certinho, beleza, vai para cima. Agora, se você vê que, mesmo num ambiente de QA e de dev, está tendo um certo engasgo com a aplicação sendo deployada com imagem Docker, já meio que para por aí. Nem leva para produção porque pode dar ruim. Sim. E convenhamos, vamos lá, né? Uma aplicação que consome 10 GB de memória, eu não colocaria dentro de container para começo de conversa. Não. Né? Mas depende muito. Uhum. Espero ter respondido, Rafael. Depende. Vamos lá. O Sérgio perguntou, Sérgio Laluna, se você fosse fazer um anúncio para uma contratação de um profissional de DevOps, quais os requisitos comportamentais e técnicos seriam especificados como obrigatórios para o candidato? Uau. Ok. Boa Obrigatório. pergunta. Obrigatório. Redes. Conhecimentos básicos, né? Dos conceitos de rede. Não tem escapatória, gente. Operações, se você não sabe debugar se um servidor está up, está down, TCP dump, né, tráfego, índices, por exemplo, de uso de memória, CPU, leitura escrita em disco, a gente acaba enroscando sempre nessas questões. Né? Então, como hoje em dia, que
a tendência da curva, né, o pessoal de desenvolvimento ir para DevOps tende a ser mais fácil do que o pessoal de Ops ir para DevOps. Justamente porque culturalmente Ops programação é um enrosco para Ops, né? Para quem é Ops raiz, vamos dizer assim. Então, a infraestrutura como um código, para quem vem de operações de redes, acaba enroscando, o pessoal não gosta. Normalmente, quem escolhe essa carreira, escolhe porque não gosta de desenvolvimento. Né? Pelo menos era o normal, né? Faz tempo que eu saí da academia, não sei como está hoje isso. Então, como tem essa questão de trajetória, é difícil achar um Ops que conheça redes. Então, acho que é um must, né, um obrigatório, é a parte, pelo menos, conceitos de redes e Linux. Não sabe Linux, não tem como. Tudo opera em Linux hoje. Né? Então, são os musts, a parte técnica, é o que eu estou me lembrando. Né? E a parte comportamental, olha, eu diria assim uma tendência a gostar de aprender sempre. É duro porque numa entrevista você não consegue avaliar isso na hora que você entrevista o candidato, mas uma coisa que a gente procura é a pessoa ser resiliente, né? Demonstrar resiliência, ser adaptável, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, eu normalmente tento identificar se a pessoa tem algum apego à tecnologia, né? Porque vai mudar, não tem jeito. Então, são características que são importantes. Algum destaque, Anderson? Eu penso também da seguinte forma, Glenn. O profissional ele tem que ter aquela vontade de ser autodidata também, Uhum. sabe? De ser comprometido em querer continuar evoluindo com o seu aprendizado. Isso traz uma colaboração maior, não só para ele, no sentido de carreira profissional, porque ele vai conseguindo evoluir gradativamente nos seus skills, sejam técnicos ou comportamentais também, tá? E, assim, a vontade mesmo de abraçar a causa da cultura que estabelece justamente a quebra de silos entre as duas áreas. Eu acho que esse é o ponto-chave é abraçar os dois lados. Não dá para abraçar o mundo, mas eu sei que trabalhando em conjunto com quem é da área de dev, Ops com certeza trabalha muito melhor e com isso só tende a crescer cada vez mais cada item dentro de um projeto, uma corporação propriamente dita. Se Uhum. tratando de monitora, por exemplo, só tende a crescer. Tá. Show. Sérgio, acho que é isso que a gente tem para responder, tá? Espero ter contemplado. O Rafael Nogueira perguntou: se não for possível executar testes de carga ou estresse no ambiente de produção, qual abordagem você sugere? Não vale dizer que, neste caso, não será útil executar esses testes. Pro- Olha, ambiente de produção, põe um monte de monitoramento, mas, por favor, né? Teste de estresse em ambiente de produção é complicadíssimo. Eu indicaria planejar teste de estresse em ambiente de QA. Né? E produção você observa. Né? A produção, para mim, o Anderson depois você responde, mas Uhum. produção é assim, é observação. O que eu mais eu puder colocar monitoramento para observar como ele se comporta, melhor. Mas se eu fizer teste de estresse em produção, eu posso afetar o desempenho da aplicação para o usuário final que está lá tentando usar. Então, eu normalmente faço o teste
né? Você cria ambiente de QA e homologação para testes. Produção é produção, está isolado, né? Você observa. Então, monitoramento para observar a produção, monitoramento em QA para observar testes. Anderson? Compartilho da mesma informação que você, Lê. Porque assim, poxa, você está em produção com o pessoal fazendo acesso lá diretamente, tal, fazendo a geração de dados, trazendo resultados para vocês. Vejo necessidade de fazer um teste de estresse, sendo que, por exemplo, você pode ter um ambiente de QA e de homologação, aonde você pode fazer esse tipo de estresse, e aí sim você mensurar como se fosse um ambiente de produção, com várias pessoas acessando ao mesmo tempo, fazendo efetivamente esse stress test num ambiente que não produtivo, porque se você for querer fazer esse tipo de cenário num determinado período onde você vai ter várias pessoas acessando, e aí você vai começar a apresentar lentidão, o resultado não vai ser muito legal. Penso eu que para fazer esse tipo de estresse, o ideal seria montar um ambiente prod-like, tá? E lá você realmente fazer esse tipo de stress test. Exatamente. Porque o estresse, você quer saber qual é o limite, né? Exatamente. Porque você vai Exatamente. estressar até quebrar a comunicação de pool de JDBC com banco de dados, que você quer saber quanto o sistema aguenta na atual Exato. configuração do ambiente, né? Então, a produção, não. Produção fica quietinha lá, a gente quer que funcione, quer que mais usuários usem, quer receber mais, né? Aumentar Uhum. a renda a partir do ambiente de produção. Exato. O Rafael, espero ter respondido sua pergunta, né? Juliano pergunta, né? Para quem quer começar, por onde vocês recomendam? Por onde a gente recomenda começar? Imagino que estudar, né, Juliano? Acho que revisar existe um roadmap, agora eu não pus o link, mas existe um roadmap de DevOps, né, para você. Roadmap de Dev, DevOps, várias carreiras, né, de por onde começar. Se você tem o perfil de operações, né, que assim, tem por onde começar quando você começa de cada lado. Se você já é Dev, você vai estudar redes. Né? E você pode usar a estratégia não bottom-up, que é estudar redes, TCP, IP e subir as camadas, mas normalmente eu indico um top-down. Então, na hora que você põe uma aplicação para rodar, então tá. Então, como ela se comunica? Então, você vai acrescentando funções. Hoje em dia tem carreiras, plataformas de ensino à distância com carreiras DevOps, né? Que você pode pegar um curso e fazer uma introdução, aí depois você vai avançando, né? A parte de DevOps com segurança, DevSecOps e tudo mais. Então, se quiser pegar um curso desse de introdução, tem várias plataformas que oferecem isso. Aí você vai estudando a Ansible, por exemplo, para infraestrutura como um código, é uma dica. Né? Para quem é de operações, poderia começar por estudar infraestrutura como um código. Né? Para quem é de dev, aí ir para estudar redes e infraestrutura como um código, usar como ensaio também, é um caminho. Mas eu indicaria a parte de começar por infraestrutura como um código, um bom caminho para ambos os lados começar a treinar e praticar, né? Ferramentas clássicas seriam Ansible, Jenkins, né? Que é monitoramento, né? O Isinga, o
Grafana e o Prometheus seriam coisas que são meio universais que o pessoal usa. Alguma dica, Anderson? Também tem um pouquinho de conhecimento de Shell Script. Seria uma ferramenta muito boa também para automatizar alguns processos. Tá? Não digo, por exemplo, com base de Ent, por exemplo. Ent já eu considero uma boa ferramenta também para fazer automação, mas o Ansible também tira de letra qualquer processo que você queira automatizar. E se você quer trabalhar com automatização automação, desculpa, para nuvem, Terraform. É. Ó, primeiro, aprenda a montar um cluster, levantar uma VM, fazer tudo na mão, aí depois você vai para automação. Eu acho legal você aprender a fazer as coisas na mão primeiro, para depois ir para automação. Aí por isso que Boa. depende de que lado você está, né? Se você é dev, aprende a levantar uma VM, a colocar um sistema rodando, a acessar esse sistema por IP e porta, né? Como eu faço um troubleshooting de rede, monta uma rede ali local, né? Da AWS, por exemplo. Né? Então, a Linux Foundation tem uns cursos legais de Linux, administração de redes 101, né? Administração de Linux é um curso bacana para quem quiser. Se eu não me engano, o 101 está aberto. Então você aprende comandos clássicos de Shell, AWK, sed, né? E desde o começo, usar o MENA, o manual de comandos do Linux. Então é um 101 legal para quem é de dev e quer entrar no mundo Linux. Essas introduções a Linux são bacanas também. A Gabriela Pereira pergunta: quando falamos em segurança... Bom, Juliano, espero ter respondido, desculpa, né? Aí qualquer coisa é só entrar em contato. Quando falamos em segurança dos dados e da aplicação, o desenvolvedor e o operador garantem isso juntos? Ou a segurança acontece mais do lado das operações? Fiquei com essa dúvida ao estudar sobre o assunto. Obrigado e boa noite. Obrigado, Gabriela, pela pergunta. Muito pertinente. Segurança está no flow inteiro. Quer comentar, Anderson? Sim. Como você bem mesmo falou, segurança ela está nas duas pontas, tanto na parte do operador quanto na parte do desenvolvedor. Porque você codando, você pode até não perceber num primeiro instante, mas você pode ter vulnerabilidade de segurança na sua aplicação. Ferramentas que podem ajudar não só o desenvolvedor quanto um operador para identificar quais são essas vulnerabilidades de segurança, por exemplo, um Sonar, um Veracode, né? No caso, por exemplo, eu que já programei em Java, eu utilizava bastante, no caso do Eclipse, que eu usava como IDE, eu usava o PMD, que fazia toda uma análise de código e me mostrava se tinha uma certa vulnerabilidade ou se isso poderia causar um problema posteriormente. Então, assim, existem ferramentas que podem ajudar, sim, os dois lados da aplicação, tanto o operador quanto o desenvolvedor, a identificar possíveis e eventuais vulnerabilidades com relação à aplicação. E existem, no caso, quem implementa a cultura DevSecOps, por exemplo, de não promover a aplicação para um ambiente de produção se ela conter um score de segurança, por exemplo, de 80%. A aplicação ela precisaria ter o máximo 20% de vulnerabilidades, assim, consideradas de média para baixo, e ainda assim o pessoal de segurança implicaria com relação à promoção
desse tipo de aplicação com essa vulnerabilidade para a produção. O ideal é que ela seja realmente 100% segura, mas isso varia de acordo com a evolução de cada desenvolvedor para que seja promovida a aplicação com base num relatório gerado por esses sistemas, por essas ferramentas, né, para que a aplicação seja totalmente segura a ser promovida para a produção. Segurança é outro webinar, mas acho que, Gabriela, a gente tenha respondido, né, que é realmente uma preocupação de todo mundo. Está no código, está na imagem, está em como os acessos no ambiente de operações e tudo mais, né? Nível de acesso, tudo. Eu prometo, Maurício, equipe técnica, eu prometo que a gente já termina, mas tenho umas perguntas aqui que eu acho que vale a pena, né? O Ricardo Valadão perguntou: como convencer todos os times a adotarem a cultura DevOps? Bom, Ricardo, eu sou adepta. Mudança de cultura é uma coisa que a gente tem que fazer aos pouquinhos, né? Que é aquela coisa, a gente não muda as outras pessoas, a pessoa só muda quando ela quer, né? Então, o movimento nosso é mostrar que para outra pessoa a mudança é melhor, né? Então, mostrar coisas que elas poderiam fazer, aproveitar situações que acontecem e mostrar, olha, tem um princípio de DevOps, né, que está automatizar. Vamos automatizar para não aparecer mais esse problema, porque só apareceu porque não está automatizado. Na aplicação de script de banco de dados, por exemplo, né? O sistema está com um problema em produção, precisa ser investigado, e você vai lá, faltou log. Ops! Então, time, né? Então, na hora que a gente implanta a responsabilidade de começo ao fim, ou seja, durante a release ou durante a solução de um problema, é preciso chamar o pessoal de desenvolvimento junto para resolver esse problema, você mostra ali, olha, log mais claro, né? Então, e se tivesse feito, se tivesse documentado, né? Então, essas questões da cultura, você vai, para mim, né, é uma questão de ir implantando aos poucos e treinando, falta parte compartilhamento de conhecimento é essencial. Então, é um aspecto da cultura DevOps que é com treinamento, né? É lembrando, né, sabe aquela. Eu sou mãe, né? Então, normalmente tem algumas ferramentas de educação infantil que eu uso no meu dia a dia como líder do time. E que é justamente isso. Olha, né? Lembra documentação? Se tivesse documentado, ia ajudar. Se não faz a documentação para na próxima vez eu não ter que te acordar de madrugada. Então, tem essas coisas que você vai, essas técnicas que você vai usando. Eu sugiro também. Então, entra, quando você está implantando DevOps na empresa, e isso faz parte, a pessoa, analista DevOps e engenheiro DevOps vão trabalhar com isso. Soft skills é uma chave, né? Você saber conversar, comunicação não violenta, todas essas partes de soft skills, porque a gente quer trabalhar como um time, então a gente tem que desenvolver, né, a parte de relações interpessoais, né? Então, tudo que é com relação a relações interpessoais, que aí vem a comunicação não violenta, auxilia nisso, né? Vai ajudar ao trabalho como um time, né? Então, toda aquela técnica, aí eu cito a criação infantil, né? Elogie publicamente e critique individualmente, né? Na hora que você critica, você não julgar, né? Você falar a ação, né? Não é você não vai julgar a pessoa, né? Você não vai falar, você foi folgado. Não, ou eu não estou me lembrando dos termos, mas qualquer palavra de julgamento, você vai falar, olha, você dedica mais um pouco de tempo da sua task para documentar, né? Quando você pensa num log, porque vai gerar um alerta, né? Também coloque no seu roteiro fazer a documentação de como agir com relação àquele alerta, né? Se der o alerta, o que fazer,
né? Então, tem é dessa forma, né? É treinando, capacitando, acolhendo. Então, é tudo parte de soft skills está envolvido nisso, Ricardo. É a gente ser mais humano, né? É tanto cheio de tecnologia e todo o movimento DevOps traz para juntar time e a gente aprender a ser humano, né? A conversar, a dialogar e a desenvolver junto. Anderson, quer completar? Blaze, nessa você falou tudo. Nesse aspecto, você complementou com tudo. Ser cuidadoso realmente e zeloso na hora de fazer a implantação da cultura no seu time, né? Utilizar-se dos princípios da comunicação não violenta mesmo, e não falar, é um top-down, toma aqui, vamos implantar essa cultura e um abraço. E daqui para frente vai ser desse jeito. Não, não é assim que, que a gente vai trabalhar e que a gente vai conseguir implantar de uma forma legal, de uma forma que ela se sustente dentro de um time. Tem que ser aos poucos mesmo, com diálogo, com cuidado, com todos, e principalmente compartilhando o conhecimento daquilo que você tem com outros que não tenham o mesmo conhecimento que você. Para que isso? Para que o time seja um time coeso, um time homogêneo, que na falta de um, o outro consiga suprir também aquela necessidade naquele momento em que aquele seu colega faltou. Ai, certeza. Certeza. Sempre tem em mente que na hora que você compartilha conhecimento, você libera para você aprender mais. Se você segura conhecimento, e só você resolve aquilo, você nunca vai conseguir tempo para aprender mais coisas. Então, se for olhar no inverso, num ponto egoísta, saiba que quanto mais você compartilha, mais te abre oportunidade para aprender e crescer, né? Olhando para um olhar sistêmico, né? Você ajuda todo mundo e você tem umas férias boas, né? Na hora que você compartilha, você garante suas férias. É importante lembrar disso. Exatamente. Eu acho que com essa a gente respondeu a pergunta do Vitor Gramolini, né? Como podemos implantar a cultura numa equipe de desenvolvimento de forma gradual sem assustar? Quais as melhores ações para iniciar a implantação? Tá respondido. Sim. O Anderson Fios pergunta quais são as distribuições mais usadas. O que eu mais vejo é CentOS e o Red Hat, né? E Debian no Ubuntu. Aí depende. É o que eu mais vejo nos ambientes, né? Anderson, tem alguma outra experiência? Bom, eu trabalhei já em alguns locais com OpenSUSE, no caso, ou com SUSE mesmo. Foi uma experiência legal que eu tive também. Mas é uma decisão que fica muito de aspecto técnico em relação a que distribuição utilizar. Assim, qual vai ser mais performática, qual que vai apresentar menos problemas, qual que te dá um melhor suporte. Eu penso da seguinte forma: se você vai para um ambiente que você vai precisar de fato de um suporte tipo 24/7, 365 dias por ano, opte por um sistema operacional, por exemplo, que te dê um suporte bacana, que não te deixe na mão em relação a acontecer algum kernel panic, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido que faz você parar teu ambiente de produção inteiro às 4 horas da manhã e você não saber o que fazer. Sabe? A primeira coisa que a gente fala é não se assuste, mas
Você não ter um suporte de sistema operacional no momento que você realmente precisar, é dose. É, Mas para início, pode, um open source tipo Debian, CentOS, Fedora, é, vai do gosto de cada um. Isso é o que eu penso. eu também. O treinamento do Linux Foundation, eles treinam com, se for fazer o treinamento, Debian, né? CentOS e OpenSUSE. São as três distribuições que eles abordam no treinamento. Então, dá para ter um norte, né? Mas não é... Se você quiser usar Slackware, eu nem sei se Slackware ainda está ativo, faz tempo que eu não vejo. Compilar tudo, né? Às vezes é um ambiente IoT que você quer fazer, né? Então, depende do ambiente. Por exemplo, o pessoal da Red Hat, CentOS, Fedora, eles lançam os updates, são menos frequentes do que o pessoal de Debian, né? Então, a forma com que tem mais testes na parte CentOS antes de lançar uma versão do que em Debian. Pelo menos há um tempo atrás era assim, quando eu acompanhava mais perto essas questões, né? Mas aí são essas três distribuições clássicas, né? E aí você escolhe conforme você acha mais interessante. Aqui você se sentir mais à vontade em trabalhar, né? Exato. Uhum. Gente, eu acho que é isso, né? Estouramos um tanto o tempo, mas enfim, é um assunto que se deixar a gente apaixonado, né, Anderson? Fala, Oh, leva chão, hein? vai horas. Então, eu gostaria de agradecer a parceria, o Anderson aqui comigo, né, com a gente nesse webinar. Agradecer a todos que assistiram ao vivo, né, as perguntas também, foram perguntas riquíssimas, né, e fiquem atentos às redes sociais, né, da Monitora. Toda quinta a gente tem um webinar, quem sabe os próximos webinars também sejam de interesse seu para assistir, né, sempre com pessoas bem capacitadas, compartilhando, né, a filosofia DevOps, compartilhar conhecimento nas diversas áreas que a gente atua, né? E eu deixo aqui, terminando o vídeo, o convite para quem tiver interessado na carreira. A gente tem várias vagas abertas na Monitora, né? Inclusive na minha equipe, por favor, candidatem-se, venham trabalhar com a gente, né? Esse clima de compartilhamento e de novidades, desenvolvimento e pesquisa e melhoria contínua é um mote que a gente está há um tempo implantando a Monitora e trabalhando dentro da equipe, né? Então, eu convido a você que, se quiser se juntar ao nosso time, tem vaga aberta, chega mais, né? A quem quer começar a carreira, está aí um overview rápido, né? Então, há muita vaga, vale a pena, né? E aprendizado contínuo sempre, né? Na nossa área. E gratidão por essa oportunidade. Eu agradeço a Monitora pela oportunidade de compartilhar assim abertamente o conhecimento. Agradeço novamente ao Anderson, né? E a todos. Obrigado, Gleisi. Tá. Não es- Agradeço a todos também pelo tempo que dispuseram para assistir esse webinar e dar os parabéns a você, Gleisi, também por ter conduzido de forma muito legal mesmo essa apresentação. Obrigado Obrigada. mesmo. Não Nada. esqueçam de deixar o like, né? Se você está assistindo agora, não assistiu ao vivo, deixa o like no vídeo. Isso vai me ajudar lá dentro da empresa também. Né, Anderson? Opa! Vamos ver qual webinar tem mais likes. Brincadeira, mas Ajudem a enfim. gente. Mas enfim, gratidão a todos. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana. Até mais. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.